Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai estudar sobre procurar saber de certa forma é, como que esse lado de misturas com o passar dos anos a respeito das ações que os homens precisaram tomar perante a história nessa busca de organizar a sociedade e os compromissos dos seres sobre as resoluções de contratos sociais, de eh, respeitos uns com os outros, de ir e vir, dessa sinalização de trânsito, toda essa orquestra, de certa forma, ela é muito pesada no sentido da atenção, né? E organizar não é só você colocar as coisas no lugar, até porque a organização, sobretudo, ela é viva, porque ela submete-se a agentes vivos, né? Ou seja, a organização tende-se a desorganizar com o passar do tempo, né? Com o passar da vida, com o passar das utilizações. Bom, então, se a gente tem uma máquina social, a gente precisa de operários da sociedade, operários que de certa forma vão manter organizado esse lado social. Até porque quando nascemos em uma sociedade, a gente desencadeia ser, a gente percebe-se ser, a gente considera-se ser um operador ou um agente em formação para operar nessa sociedade. Então, desta forma, é, todos os nós que somos nascidos, somos elevados a uma identidade, e esse verso de identidade, ao compor a capacidade de nós desenvolvermos como pessoa identitária, né? Como um ser que, por identidade, acolhe lógica de ser cumprimentado e ser chamado por outro ser, a gente vai cumulando ser aquilo que a gente é, sobre determinado nome, sobre determinada família, sobre determinada região, e vamos aprendendo os parâmetros que nela contém. Esse aprendizado é muito repetitivo e é levado a uma cobrança de automatismo. O organizador ou o elemento, os agentes em organização precisam olhar diferente para os automatas. Quem são os automatas? Somos nós em em um processamento muito rápido dos desvios de fluxo, dos desequilíbrios de atenções frente aos obstáculos que se encontra em uma localidade, em uma em um espaço e tempo é, nesse nessa máquina social. Bom, e essa máquina social, ela é enorme e ela só se faz unida com dados de união. Então não adianta. Todas as peças elas são diferentes, porém elas conseguem se unir por dados de união. Não é à toa que a gente tem atualmente, não vou dizer que é o melhor, mas é uma solução atual, presente.
um modelo de sociedade onde a gente divide os poderes, né? Divide essas peças com considerações de personagens da nossa história. Esses personagens deixam de ser o acessório social que lhes eram por identidade e passam a ter uma identidade de máquina social, de empregado social, de um sentido dessa máquina social. Por exemplo, a gente tem o presidente, a gente tem os prefeitos, a gente tem os demais servidores públicos que fazem com que essa máquina seja quase que um espelho de outra máquina qualquer com um objetivo central. Só que a máquina, ela é mais complexa, essa máquina social é mais complexa do que as máquinas que a gente tem atualmente, né, disponíveis no mercado. Por que ela é complexa? Porque os seres humanos, eles, de certa forma, eles para parecerem que fazem algo, eles vão contra ou a favor. A máquina não. A máquina, ela sempre vai a favor da função. Agora, o governo, esse governo que a gente tem, que é a máquina social, é o dispositivo lógico onde operam pessoas para manter essa máquina funcionando. Essa função não está bem estabelecida, apesar de nós todos acreditarmos que está, que é a organização da sociedade. Só que essa organização da sociedade começa a ter vários pontos de vista a partir dos apelos que as peças dão. Então todas essas peças, elas têm uns apelos a serem investidos a partir da investigação. Controlar essa máquina hoje em dia seria coisa divina, né? Seria coisa de Deus. Facilitaria para Deus desenvolver a organização nessa sociedade, não é mesmo? Para quem acredita em Deus e espera de Deus a salvação, uma ajuda para poder melhorar de vida, melhorar aquilo que não conseguiu ainda, né, por conta própria. Bom, então facilitaria para um Deus, mas como muitos de nós têm filosofias diferentes, a gente tenta organizar essas filosofias em em retenções dialéticas, em retenções teóricas. Então, tudo de certa forma começa a entrar em uma biblioteca e ser teórico. Porque a prática sempre condiz ser diferente da teoria. Porque os sentimentos dos seres humanos, eles ainda não são controlados. Apesar de terem pessoas que acreditam ser. Assim como tem pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas que acreditam que os sentimentos das pessoas são controlados e tentam fazer essa retroprojeção da mente em um plano de embrulhar relações de imagens e dados. Por exemplo, tudo que você assiste meio que embrulha você em um predispositivo lógico de estímulo de intuição na parte, ou seja, existe essas dobras em nós que a gente chama de contrações despontuadas por um assistir, né, por um efeito químico. Esse efeito químico de contrair dispondo da imagem de alguma pessoa faz com que eu
reitere essa imagem para desenvolver aquilo que eu vou desenvolver a partir da minha pessoa. Então é como se fosse uma corrente de transmitir importações por efeitos lógicos de movimentos, né? Não sei se você repara, mas pare para reparar. Nós todos os seres humanos, dentro desse tal contrato social, dentro desse governo, somos muito semelhantes. Não há nada que o governador faça que eu não possa fazer dentro da realidade, no modelo real. Agora, num modelo teórico, até pode. Por quê? Porque ele está quimicamente contraindo disposições diferentes, né? Ele tem tensionamentos diferentes, ele vive em propósitos diferentes, né? Ele assiste pessoas diferentes. Ele assiste as pessoas em diferentes resoluções. Ele olha para as pessoas diferentemente. Ele tem filtros que lhe faz diferente. Isso é um modelo secreto? Isso é secreto. Por quê? Porque só pessoas com esse filtro conseguem ver as pessoas da maneira que ele vê. Então ele é um agente especial? É um agente especial. Por quê? Porque ele tem filtros que poucas pessoas têm. Porque ele trabalha com dados que poucas pessoas têm. Porque ele consegue olhar para as pessoas de forma que poucas pessoas podem olhar. E quem são eles, né? São todos os agentes dessa peça. Assim como você também consegue dentro da sua profissão. Só que dentro dessa consideração, a gente tem certos questionamentos matemáticos que dizem servir especialidade e níveis de especialidade para nós, mas que sejamos, mais uma vez, iguais. Não há nada que o fulano possa fazer e que eu não possa. Não há nada que seja feito por alguém que você não possa fazer. Por quê? Porque você, relativamente, tem instruções para isso. Você tem organismo para isso. Você tem tempo para isso. Você tem capacidade de imitar um ser para isso, né? Até acreditar, a partir da variabilidade de imitação, que você o faz faz tranquilamente, faz automaticamente, processa rápido aquilo que está fazendo, né? Então existe toda essas questões. E dentro da história do mundo, vamos pegar e vamos viajar para mais passado, né? Um tempo mais passado. Olha, o tempo, ele é uma fórmula da gente munir-se de uma relatividade de passar, né? Porque aquilo que se observa em nós são efeitos de insistência. E esse efeito de insistência cabe a nós assistir o mundo. Então todos nós estamos trabalhando para o mundo, estamos dando assistência ao mundo a partir de sermos vivos, né? Bom, dito isso, esse mundo agora se fechou. Fechou já há muito tempo, vem se fechando, vem construindo paredes. Paredes são peças que vão delimitar e condicionar dentro dessa delimitação uma oração de aprendizado, uma relação de harmonia com esse meio, uma relação de conhecimento e edificação dos seres em relação de conhecimento com essa
com esse pedaço de terra, com essa peça que a gente chama, né? Uma peça, um pedaço de terra, um espaço. Tudo que essas pessoas fazem nesse espaço, com o passar do tempo, vai sendo assimilado, vai sendo harmonizado e tudo que vai sendo bom vai sobrevivendo e o que vai sendo ruim para essa relação, ela tende a sair nesse espaço, nesse modelo perfeito. Porém, a gente tem uma peça e essa peça vai se ligar a outra peça. E aí, quando outra peça chega, aí começa o desafio tudo de novo, porque o encaixe de duas peças, se não é precisa, mesmo que seja precisa, existe a adaptação das pessoas em viver essa despeça, essa busca por harmonia. Só que às vezes a gente precisa encaixar uma peça na outra e as peças não encaixam bem, então precisa de trabalhar, comunicar para a peça começar a partir, se partilhar bem, começa a surgir todos os outros problemas para fazer com essa peça maior a, a, a transposição do tempo e tudo ficar de certa forma harmonioso para as relações que agora tem peça maior. Então, a pessoa que estava vivendo aqui, ó, e as pessoas que estavam funcionando aqui, ó, conseguiam andar harmoniosamente por esses espaços. Agora, quando essa pessoa tem maior parte para andar e a outra também, já existe uma certa desarmonização, porque não esse pessoa que está aqui não está preparado para essa pessoa que está aqui. E aí, essa preparação leva muito tempo, mas muito tempo mesmo. Tem uma coisa que tem acelerado esse muito tempo que levaria, que é a comunicação. A comunicação e os processos comunicativos faz com que as pessoas consigam entender umas às outras e consigam entrar em outros espaços com mais harmonia. Isso causa menos problemas para essa máquina social, para esse governo que tem esse desafio de manter a sua peça com menos dano possível e com mais acesso a outras peças, com conexões mais precisas. Até porque o que faz a peça dele ser bom é a harmonia que ela preserva ser já com esse todo passar do tempo. Então, se uma peça, ao unir-se à outra, começar a se destruir muito, ela vai entrar em guerra. Ela vai se colapsar, ela vai falar assim: jamais, do jeito que está hoje, jamais, porque você vai destruir a minha peça. E essa minha peça é muito importante, porque essa minha peça, ela tem um valor harmonioso muito valioso. Isso aqui é um trabalho de milhares de anos, assim como você trabalhou na sua milhares de anos. Como é que você quer dizer que os seus milhares de anos trabalhando são melhores que os meus milhares de anos trabalhando? Dependente do que você considera ser melhor, eu tenho as minhas considerações. Você quer entrar no meu território, você precisa de considerar isso e, e se libertar, né? Libertar abrir, se abrir para isso, né? São coisas difíceis, são fenômenos novos que estão acontecendo e nós, seres humanos, nós estamos virando muito plasticidade. A gente está, de certa forma, plastificando aquilo que era uma estrutura segura, aquilo que era um evento nacional. Tanto é que aquele amor todo por esporte, por atletismo, aquela paixão toda está sendo desvalida.
porque as pessoas querem ser estruturas mais fluídas para poderem andarem em peças maiores, por peças maiores. Porque quando a pessoa ela tem muita paixão, isso só funciona em uma peça. Mesmo assim, demora para fazer isso funcionar. É essa coisa toda que o Brasil tinha por ser reconhecido pelo futebol, né? Bom, dito isso, a gente tem vários países e vários agentes que cuidam, né? Agentes que processam nessa peça. A gente tem vários é, profissionais, várias pessoas que, com o passar dos anos, foram aprendendo a cuidar dessas peças em suas sociedades. São pessoas como eu e como você, pessoas que, ao viverem muito nesse espaço, começaram a saber o que era melhor e investiram-se, né? Sacrificaram suas dúvidas para viver em nome dessa certeza, né? E ganhar alguma coisa com isso, ganhar harmonia, ganhar respeito, ganhar ida e vindas tranquila, né? Ah, e bom, é, uma delas, um desses movimentos, a gente começa então a colocar todas essas ideias, todos os governos, todas as tentativas em bibliotecas, em acervos, em teoria. Então a gente vai falar hoje de uma teoria que tentou ser plotada e foi plotada, né? Talvez até ainda seja por algumas pessoas para poder tentar melhorar ou mexer nessa organização, para tentar fazer alguma coisa ou arrecadar algum dado que de certa forma serviria para cuidar. Por exemplo, se eu sou o presidente, eu preciso de um filtro para ver as pessoas diferente, eu posso chamar várias pessoas com informações diferentes e a gente julgar quais informações são melhores para a gente julgar esses automatas. E aí eu olho para eles assim, vai variar. Você precisa de todas. Aí eles vão falar assim, preciso de todas? É, porque o automata ele tá, de certa forma, com todas no gatilho. Aí eu, certo. Então como que a gente vai ver isso? Aí eles falam assim, a partir da detecção da ação de um ser humano sobre um obstáculo. Aí eu, beleza. Então isso vai facilitar? Vai. Isso vai ser inteligente. Mas eles não podem saber. Então eles não podem saber. Então, de certa forma, isso tem que ser secreto. É porque só o agente especial pode saber disso. Beleza. Então vamos fazer isso e vamos cuidar das regiões a partir disso. Vocês, presidentes, você prefeitos, vamos olhar. À medida que vocês forem olhando, tiverem soluções novas, podem apresentar e a gente faz os testes, né, para melhorar esse nosso país, ok? Então isso aqui é uma reunião de dados, né? E aí o camarada chama lá para a área que ele está cuidando, administrando, ele chama médicos, doutores em ciências linguísticas, doutores em música, em notações, doutores em neurologia e tudo, né? Doutores da sociedade. Com esses doutores da sociedade, eles
vão construir de forma secreta resolução de agente para, de certa forma, fazer a agência de servir ou ser visualizado melhor esse lado de município, de cidade, de país, que tende-se a buscar resoluções para investir melhor o dinheiro público e fazer melhor a vida das pessoas que vivem e tentam religiosamente serem pessoas que vão transformar isso em harmonia, né? Tem ficado o que tem sido um desafio a partir dessas desigualdades socioeconômicas que a gente tem visto na nossa vida, né? Nessa nosso país. Hoje, então, vamos falar de do que a gente chama de um modelo, né, de sistema político. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui é um modelo de sistema político. Então, esse lado político, polis, vem de cidade, né? Polis, cidade. Esse lítico vem de pedra, né? Pedra, cidade. Construir cidade, né? Então, a gente sabe que tem os desgastes da cidade e esses desgastes precisam de reparos. Mas quem faz os desgastes da cidade? Não são os homens? Homens desgastam. Desgastam mais que a natureza. De certa forma. Porque o homem consegue ser picareta, né? Tá vendo um homem aqui, ó? A picareta dele aqui. Então essa picareta dele aqui, ó, consegue desgastar mais porque ele quer ficar de cabeça cheia de dinheiro, cheia de desigualdade. Ele quer ser uma vela acesa. Não é mesmo? Ele quer clarear mais. E aí, se o governo, né, ele precisa de servir reparos com o passar dos anos, ele precisa de reparar aonde está sendo desgastado, né? Então aqui a gente tem as marcas de desgaste. Só que essas marcas de desgastes são mais desgastadas por esses agentes. Então a gente tem aqui, ó, um maior agentes de desgaste. Então a gente começa a contratar uma resolução de saber sobre os agentes de desgastes, os picaretas. Esses agentes de desgastes, eles que fazem isso, né? Então olha só, agentes de desgastes fazem o desgaste, né? Então o desgaste, aqui ó, se esse aqui é o desgaste, ele está dentro dos agentes de desgaste, né? Então se a gente começar a saber sobre esses agentes de desgaste, investir no reparo deles, talvez fique mais barato do que reparar os problemas que eles vão fazer. Então tá aí, ó. A gente começa a filtrar os seres reparando eles. Esse é o nosso governo. Vamos reparar os seres. Bom, vamos instalar uma religião que vai ajudar.
Vamos dar um trabalho que vai ajudar. Vamos servir empresas e preços que vai ajudar. Vamos fazer, né, parecer que é igual à casa de todo mundo que vai ajudar. Vamos servir educação para todo mundo que vai ajudar. Vamos fazer um sistema igual que vai ajudar. Isso se chama as dobras da coroa. Por quê? Porque a gente se dobra à religião, a gente se dobra à casa, a gente se dobra ao trabalho, a gente se dobra ao comércio, a gente se dobra à escola, não é mesmo? Então essas são as dobras da coroa. A coroa, ela é a busca da somatória de todas as fatias, né? Todas as fatias que a gente começou a dizer. Fatias dos danadores. Então isso aqui é um gráfico para nós. É um gráfico de agentes capturados pela agência de reparos, né? Então esse é o gráfico. Se a gente tem o homem no centro de tudo, o antropocentrismo, né? O que acontece? Esse homem, ele é o dispositivo que detecta as coisas e começa a fazer, né, a sua sabedoria a partir desse detectar. Se a gente tem as dobras da coroa, já com o passar dos anos, a gente começa a ver que as pessoas, esse lado de reparo, a gente consegue meio que montar um aviso. Um aviso. E esse aviso começa a fazer a marcação das pessoas, né? Então a gente começa a aviso de marcantes. Tem os avisos aos navegantes, a gente tem os avisos de marcantes. E esses marcantes, como que a gente vai marcar? A gente vai dar um desafio e desse desafio, né, dessa passagem, dessa porta, a gente vai ver o antes, a porta e o depois. A soma desses três me revela o dado que o ser vai ocupar nessa matriz de avisos ao marcantes, né? Então, vamos pôr que todas essas dobras agora que a gente viu, ó, a casa, a igreja, o trabalho, ao comércio e a escola. Todas essas dobras, elas são desafiadoras. Dobras desafiadoras. E essas dobras desafiadoras mexem com o sentimento. Por quê? A pessoa ela precisa de gastar sua sensação para ser revelada. Então, isso daqui para nós, o desafio é um desgaste de sensação. Esse desgaste de sensação, então, mostra quem a gente é hoje. E aí, com essa matriz das resoluções de vista, a gente vai acumulando uma certa precisão de resposta sensitiva. Isso meio que prevê e aciona dos para a marca preferida. Qual que é a marca preferida então? A moda. É a moda que a gente marca. É como se fosse um sistema de cesta, né? A gente tem a cesta aqui de basquetebol. E aí, quanto mais você lançar,
mais você tem capacidade para acertar na cesta. Só que a cesta é a marca que você ocupa. E olha, eu sinto te informar, mas sobre essas marcas, a gente tem no máximo 3. Né? Você é o Pai, você é o Filho, você é o Espírito Santo. O Espírito sentado, né? Você é o Pai, você é aquele que ensina e faz. Você é o Filho, você é aquele que aprende e tenta fazer. Ou você é aquele que assiste e pensa que talvez. Né? Quem é você dentro da marca? Para um desafio. E eu não falei que a marca ela é um desgaste de sensação? Então, se a marca é um desgaste de sensação, se eu tenho um papel em branco, ele é uma sensação, né? Opa, papel em branco. Se fosse um papel de outra cor, também seria. Se eu faço assim no papel, ó, eu estou diminuindo a sensação do papel. Só que essa diminuição aumenta para outro contraste. Isso chama de contraste porque a marca faz contração. Desenha na folha. Então esse desenho na folha acontece nessa folha aqui, ó. Nessa folha aqui. Então, imagine que você era uma folha em branco. E aí, sobre os obstáculos, você foi ganhando marcas aqui, ó. Marcas aqui. E aí, você é um agente marcado para assumir desafio sensitivo em X exposição, contração orgânica. Então, como que foi evoluindo essa marca? A evolução da marca. Ora, a gente pegou um laboratório e construiu sobre sensação efeitos de conhecimento. Então, nós conseguimos saber agora como que está todo o corpo marcado, né? Por exemplo, a gente fez a tomossíntese, né? As sensações do organismo. Então eu não consigo saber, eu consigo isolar todas as folhas do organismo e ver seus desenhos marcas. Que legal, não é? Então isso é laboratório secreto. Vamos pôr aqui, lab secret. Só que esse secreto é a mesma coisa, se escreve. Por quê? Porque antes de mais nada, a gente precisa entender que o ser humano
ele é uma máquina de escrever na matéria a partir da sua relação. Então, precisamos entender que o ser humano é uma máquina de escrever na matéria. E sua escrita deixa marca, sua relação deixa marca, e essa marca fica sendo segura ou insegura para outras pessoas processarem. Então isso que é aí que mora a insegurança ou a segurança. Os agentes governamentais precisam ver essas inseguranças e diminuir elas ao máximo possível, para que as pessoas não voltem a fazer coisas que vão deixar inseguras para outras. Por exemplo, um cara ir lá e avançar no sinal vermelho. Opa, o governo precisa de multar, precisa de fazer alguma coisa para que outras pessoas não veem esse tipo de acontecimento e fazem daquilo que foi feito seguro uma coisa insegura. Até porque isso vai deixar uma marca nessa pessoa, uma marca que vai mostrar que ela é irresponsável perante ao cumprimento das morais sociais. Então, como esse modelo sistema político, o fascismo, a gente tem vários outros e ainda é muito passível de nascerem novos modelos. O fascismo, ele é mais um modelo, é um sistema político nacionalista, né? Sistema, a gente tem um tema de fazer esses parâmetros político, cuidar da construção da cidade, nacionalista. Então, essa lista nasce ou na lista. O que nasce na lista? Nasce um marcador na lista, até que a gente faz moda dele. Geralmente a pessoa, antes de ser julgada, ela vai para a escola e ela começa a desenvolver aquilo que ela vai marcar. Então, na escola é desenvolvido a marca. Por quê? Porque precisa de um número de repetições para ser validado, né? Por exemplo, o ir e o vir, o ir e o vir, o ir e o vir. Quando eu preciso de contar isso tudo como uma marca, a gente puxa a moda. Puxa a moda, a média e a mediana. A moda é a que sempre vai repetir, a que mais repete. Só que a média é aquilo que tem mais chance, tá? É aquilo que vai nos mostrar a parede, né? A média é a parede. A moda é aquilo que meio que tenta pintar a parede. E a mediana é, é aquilo que tá no meio certinho, né? É o meio certinho aqui, ó. É aquilo que se encontra no meio. Tudo isso, toda a estatística, ela tenta pegar essa na lista, né? Por exemplo, você vai fazer uma lista de atividades no dia e, de certa forma, tenta prever o seu agente para saber sobre os agentes que têm nascido dessa sociedade, pois todo dia é novo. É um
novo dia, segundo os cientistas sociais. Então, todo dia pode nascer um agente desmarcar algo novo. E esse algo precisa ser contado, integrado na sabedoria dos agentes cuidadores da sociedade. Ok? Então, entendendo esse primeiro essa primeira relação, a gente consegue entrar no nosso tempo atual, porque isso vem lá dos tempos anteriores, tentando civilizar a sociedade, né? E a gente meio que assenta ter conseguido, né? O fascismo, né, foi um sistema político nacionalista, antiliberal e antissocialista. Pegar o fascismo, sistema político nacionalista, antiliberal, antissocialista, surgido na Itália em 1919. Então isso aqui é coisa da Itália. Surgiu na Itália, do pessoal da inteligência secreta na Itália, no fim da Primeira Guerra Mundial. Então, após a Primeira Guerra Mundial, e o que é guerra mesmo? É uma peça tentando encaixar na outra, só que essa peça está tentando destruir mais essa para poder fazer o encaixe dela preciso, para que essa não perca nada e essa perca. Então, isso aqui, guerra é isso, é como se a gente fosse negociar. Só que essa negociação, esse camarada aqui está tentando estratégias de negociação que vão fazer com que ele ganhe território sem perder a sua harmonia. Sem perder a harmonia. Harmonia de costumes, né? Harmonia de costumes. Então isso é muito perigoso. A guerra é muito perigoso porque ela mata muito costumes, né? E muita gente morre com isso. Esse modelo, muita gente, muitos trabalhadores desses lados. Esse modelo político apresenta influências e desdobramentos até os dias presentes, né? Não sei se você consegue ler assim, mas a gente tem aqui a palavra face. A palavra face, ela vem disso daqui, ó. Só que disso daqui, na investigação, que a gente chama de automatismo. É a resposta automática. É como se a gente mandasse a bola em um ponto e sobre as paredes e o chão, ela precisasse responder de forma pontuada. Então existe o kick. Não sei se é assim que escreve. Quick. O kick da bola ou a onda de informação.
informação contida. Contida por quê? Por regras de conduta, por regras de passe. Então, esse passe da bola, a gente consegue sim segurar a bola, né? A gente consegue segurar a bola aqui e passar, arremessar. Isso é informação. Só que, de certa forma, isso, se a gente fizer muito isso fica automático, né? A partir da temática, eu tenho uma autoprocessamento para desenvolver uma resposta. Eu sou auto para uma resposta. A sociedade ela tenta fazer esse auto estar para as regras, estar para as sinalizações. Auto para autular para sinalizações. E essas sinalizações, a partir disso daqui, das contrações que isso aqui é observada, nessa geometria aqui, a gente consegue ver a oração a partir da harmonia dos sentidos de respostas. Que são organológicos, né? Por exemplo, a gente tem o tom da voz, então é feita uma seleção. A gente tem o tom, a gente tem a face, a gente tem o movimento. Então, nesse sistema aqui, a gente tem a face. Eu poderia avaliar o tom de voz, que é outro, né? O soncialismo, né? A gente tem um soncialismo, a gente tem o olhacialismo e a gente tem a face, né? Então, se cismar, a face vai contrariar. Quer ver uma coisa? Olha para a expressão facial. Né? Você tem essas cordas aqui, ó. A partir do momento que eu faço ações, ó, eu tenho, a partir dessa relação, movimentos precisos, né? Movimentos de desenvolver a face sobre esse sentido. E isso vai sendo processado a partir dessas inteligências, né? A gente vai vendo essas notações faciais. E isso tem aquela questão muscular envolvida. A gente tem todos esses suportes que a face dá frente a uma operação, né? A gente tem um relaxamento maior, um relaxamento menor, porém ela nunca está relaxada o suficiente porque ela está presa. Né? Você tem uma certa pressão nessas cordas aqui, ó, dessa estrela. Existe uma pressão que contém. Quando uma relaxa, a outra se contrai e vice-versa. Né? Isso diz muito a partir dessas 5, né? Essas 5 chaves, digamos assim. Esses 5 condutores para o nosso organismo aprender a conduzir de forma melhor, né? Por exemplo, se a gente tem um anticondutor, a gente meio que precisa ser condutor para, de certa forma, desenvolver a harmonia em um espaço. Né? Sempre tem que fazer esse gerenciamento. E um governo que quer ser bom, ele precisa de ajudar as pessoas a partir de todas essas dobras na coroa, a se dobrarem para que essa harmonia seja acontecida sem que os agentes harmoniciosos declarem sob pressão disso, né? Porque essa é a pressão que a máquina social quer.
precisa, né? Dentro dos estabelecimentos de sentido lógico, né? Duas pessoas sentem mais quando elas estão em harmonia, em ressonância. Esse modelo político apresenta influências e desdobramentos até os dias presentes. Liderado por Benito Mussolini, ó, liderado Benito Mussolini, o fascismo influenciou regimes políticos em vários países da Europa, como a Alemanha e a Espanha, no período entre guerras. Então, da Itália foi para influenciou a Alemanha e a Espanha também. Essas duas peças do mundo no entre guerras, 1919 a 1938. Então, olha o tempo que a gente está falando e até hoje tem influência, né? 38. O fascismo também inspirou movimentos políticos de direita no Brasil, como o integralismo durante a era Vargas. Influenciou o integralismo, movimento da era Vargas. Então vamos lá. Benito, então Bonito Mussolini. Soma da linha de expressão. Como que a gente fica bonito na soma da linha de expressão? A gente precisa de força de expressão. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente sente um certo desconforto de ser olhado, de ser investigado, de ser espelhado. A gente sente a timidez, não é mesmo? Fala aí, quantas timidez você já teve que sofrer e sentir para ficar forte, para ficar corajoso, para ficar destímido? Ah, bom, e fascismo ele tem ligações com isso, porque ele busca a força na face, ele busca dar a força na face para que as pessoas se tornem corajosas para apreciar uns aos outros, né? Sobre esses desacordos aqui, ó. De face para que elas joguem umas com as outras, joguem olhares de acertar expressões. Porque o movimento tímido, ele é bem visto. É visível. E deficiente. Desculpa o termo para quem não gosta, né? Mas é um deficiente, a pessoa com timidez, ela fica deficiente. A pessoa tímida, ela fica meio que assim, ó. Olhando meio que assim, né? Aqui, ó, olha só o trabalho que ela tem para fazer assim, ó, para endurecer, enrijecer assim. A pessoa que não é tímida, ela perde a deficiência dessa contração.
ela excita ilusões sobre aquilo que vê e tenta ver melhor, por mais que seja nojento aquilo que vê. Por isso que um policial, por isso que um médico, ele tem uma certa força desintimadora dentro daquele percurso de processamento de alvo, de objetivo, de trabalho. Ela precisa de ver aquilo que é nojento para outras pessoas, ela precisa de ser familiar com aquilo, ela precisa de olhar e encarar, ó. Não ter travas de timidez, não ter fascisma de nojo, fascisma de timidez. É umas coisas assim que dá muito para reparar, ainda mais hoje que as pessoas todas têm acesso a diversos protagonismos de artistas no sentido do audiovisual, por exemplo, no sentido dos atores e das atrizes que representam vários tipos de papéis assim. Isso tudo pode fazer, se a pessoa praticar muito timidez, ela pode gerar uma certa dor uma certa normalização dessa contração e dificultar ela socialmente, criar uma certa dificuldade de fazer atividades. Mas é claro que existem fisioterapias para destravar as pessoas. Mas as pessoas, antes de mais nada, precisam querer abandonar esse vício de miragem, de admirar a sociedade a partir da timidez, né? E de admirar a si mesmo a partir da timidez. Elas precisam querer, é igual um cigarro, né? Ela, opa, não, cigarro, garras tímidas, como se alguém estivesse carregando um gatinho assim. Mas e de certa forma isso pode ser sintetizado pelos níveis de nojos e de complexos de serem olhados, porque tem pessoas na natureza que olham pra gente como se estivessem fazendo sexo com a gente. Desculpa a palavra, mas realmente a gente tem níveis de olhares que são indescritíveis, mas as sensações deixam a gente meio que constrangido, sabe? Para não constranger, principalmente se a pessoa não for fortuitamente bela, bonita, Mussolini, bonita na soma de linhas de expressão, se ela não for bonita para você na soma de linhas de expressão, se ela não for bonita Mussolini, aí de certa forma ela vai provocar uma timidez, ela vai sintetizar uma timidez do seu músculo, porque o seu músculo ele tem uma certa repercussão, um certo uma certa informação lógica para levar isso àquilo que a gente chama de preconceito, né? A levar isso a um certo preconceito, né? Bom, nesse vídeo a gente vai parar aqui e no próximo vídeo dessa série, discutindo o que é fascismo, a gente retoma algumas ideias, não nem retomar, a gente parte já para falar, para entrar mais a fundo nessa tensão, né? Colocando a nossa concentração para esses conceitos que estão indexados no lado da ciência, mas que um dia foram e para alguns ainda são alvos de apuramentos, né? Para muitos sistemas de integração de ciências sociais
eles ainda são vistas, tem muitos trabalhos acadêmicos feitos a partir dessas linhas, então não é perda de tempo. Bom, então a gente se vê no próximo vídeo aqui falando sobre fascismo. Um abraço para vocês e fui!